Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal a com K. Convido vocês a se inscreverem, a ativar as notificações e o sininho para não perder nenhum conteúdo, show? Vem comigo. No vídeo anterior, nós conversamos e explanamos cada quadrante da janela de Johari. Se você não assistiu, convido você a voltar ao vídeo e conferir a explicação sobre cada um dos quadrantes. No vídeo de hoje, nós iremos trazer algumas considerações e também uma forma de aplicar a janela de Johari no seu time, na sua equipe, onde você está se relacionando e com quem você está se relacionando, seja várias pessoas, ou seja, com uma única pessoa. Bom, se fala que a confiança é a base de uma relação. Então, para que se tenha confiança nessa relação, o mais interessante e importante é que a área livre seja maior, a zona aberta, o eu aberto. Isso significa dizer que a comunicação é sincera, que a relação existe uma exposição saudável e que existe essa janela aberta para outras pessoas. Então, o que é que se pode fazer para aumentar, para fazer com que essa zona livre seja maior do que as outras áreas? Para aumentar a zona livre, para aumentar a zona aberta, o eu aberto, eu preciso me expor. E nesse sentido, a gente olha para o eu cego. O eu cego, para expandir ele e fazer com que eu passe para a zona livre, eu preciso ouvir. Eu preciso da ajuda do outro para eu saber o que eu não conheço e que o outro conhece. Então, é um momento onde se expande a zona cega e aumenta-se a zona livre. E aqui está muito relacionado ao momento de feedback em relação. Não necessariamente eu preciso estar em uma empresa para eu ter um feedback. O feedback, ele melhora relações. Então, eu preciso ouvir o que a outra pessoa tem para falar de mim. A mesma coisa acontece no eu oculto. Eu preciso me expor para que as outras pessoas conheçam aquilo em que eu sei que eu sou assim, essa característica minha, mas que o outro não sabe. Para que essa relação interpessoal, olhando para a janela de Johari, tenha o eu aberto cada vez maior, tenha a janela aberta cada vez maior, é importante em que eu aceite me expor. Mas para isso é preciso eu ter um ambiente seguro, onde ele proporcione a abertura. Com isso, em um contexto empresarial, em momentos de dificuldades, eu posso agir, eu posso me expor, mostrar minhas habilidades e competências. Para melhorar essa relação interpessoal, no sentido de que o eu aberto seja o quadrante onde tem mais características, tem-se dois mecanismos: o buscar feedback e o dar feedback. Buscar feedback é um momento onde eu permito que os outros possam falar como eles me veem. Buscar feedback, eu estou buscando a percepção do outro sobre minha pessoa. É o momento onde eu posso saber como minhas ações e atitudes, elas afetaram e refletiram nas outras pessoas, como o meu comportamento, ele refletiu e afetou aquela outra pessoa. E é interessante entender que o feedback, ele não precisa ser agressivo, ele não tem que ser agressivo. O feedback, ele tem que ser sincero e construtivo, no sentido de fazer com que aquela pessoa evolua. Então, se eu sei disso, eu vou buscar sim entender o que é que aquela pessoa pensa sobre mim, como é que aquela pessoa me vê, quais foram as atitudes minhas que afetaram positivamente ou negativamente aquela pessoa. E a partir daí, por eu estar em um ambiente seguro, eu me sinto segura para isso, eu não tenho dificuldade com isso, então eu vou entender melhor. E eu vou poder me expor de uma melhor forma, vou poder ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais sincera e uma relação interpessoal, consequentemente, mais sincera também. A mesma coisa acontece com dar feedback. É uma autoexposição onde você vai falar a sua percepção sobre aquela outra pessoa, como o comportamento daquela outra pessoa te afetou. E assim existe um crescimento mútuo e um crescimento em conjunto. Como dito, quando os irmãos criaram a janela de Johari, eles tinham o intuito de melhorar essas relações interpessoais. Então, quando nós olhamos lá no início para os quadrantes, o que eu conheço, o que o outro conhece, o que eu desconheço, o que o outro conhece, o que nem eu conheço e nem o outro conhece, e como fazer com que, olhando para essas informações, eu tenha relações melhores. E que a gente pode falar sobre uma aplicação da janela de Johari, em que um momento, em uma equipe ou em um grupo, não necessariamente precisa ser uma empresa se alavancaria muito a relação do time e da equipe. Mas olhe também para um contexto onde não seja empresarial, onde não seja uma organização, onde não envolva uma remuneração, digamos assim. Uma forma de aplicar a janela de Johari é fazer um momento onde as pessoas se dividem em duplas e, em um primeiro momento, cada um vai listar as características positivas e negativas que cada um acredita que tem.
E no segundo momento, a pessoa vai listar as características positivas e negativas daquela outra pessoa, da sua dupla. E em um terceiro momento, vai se preencher a janela de Johari. Troca-se essas informações e você preenche a janela de Johari. Poxa, essa pessoa citou essas características sobre mim. E eu, de fato, tenho essas características. Poxa, fulano citou essa característica sobre mim, em que eu não tinha citado. Ou então, eu citei essa característica minha e minha dupla não citou. E aqui a gente pode ver o preenchimento nos 3 quadrantes que se preenchem, né? Porque o desconhecido, ele sempre fica vazio, só como forma de representação. E aqui nós podemos fazer a análise de ver como essa comunicação está sendo sincera, como esse relacionamento com essa outra pessoa está sendo sincero e existe uma boa comunicação. Ou então pode-se perceber como eu me conheço. Será que eu me conheço de fato? É a forma como as outras pessoas me conhecem? Essas informações que ele colocou, que eu não percebi, de fato pertence a mim? E se pertencer, bacana. Ou então, algo que não foi tão bom assim, eu posso melhorar nisso. E aqui a gente olha também para a parte onde eu citei alguma característica minha que o outro não citou. E é legal a outra pessoa saber, contribui para essa relação. Então, qual a forma que eu posso fazer para que as outras pessoas conheçam essa minha característica? Então, nós vimos os 4 quadrantes, nós vimos o que cada quadrante representa e agora uma forma de aplicar a janela de Johari para melhorar a relação interpessoal, seja com uma outra pessoa, de um para um, seja uma dupla, ou seja em um time, em uma equipe, em um grupo. Então, que nós tenhamos relações mais sinceras em ambientes seguros, em que nós possamos cada vez mais olhar para a janela aberta, olhar para o aberto e sempre fazer com que ele cresça mais essa zona livre. Um cheiro e até o próximo!